Oi, minhas princesas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre esfumado. Na verdade, eu tô aqui pra descomplicar o esfumado. Então eu vou passar pra vocês algumas dicas, algumas técnicas, assim, e alguns fatores que são importantes e que são fundamentais na hora de você realizar o seu esfumado. Que são eles: o tipo de pincel que você usa, o tipo da cerda do pincel, a maneira que você segura no pincel, e outra coisa que também é muito importante e que vai influenciar muito no resultado é a forma em que você vai preparar a sua pálpebra para receber a sombra. Quando você aplica só a base ou só o corretivo e não sela com pó, tem um fator que é muito bom, que ele vai aumentar a pigmentação da sombra que você usa, porém vai dificultar um pouco a hora ali de esfumar, porque a sombra em pó, quando ela entra em contato com um produto que é líquido ou cremoso, a tendência dela é parar ali e grudar. Você consegue esfumar, só que com um pouco mais de dificuldade. Mas quando você sela com pó, você vai estar dando uma textura diferente à base, você tá deixando ele liso, ele selado. Então a sombra, assim, de certa forma ela perde um pouco a pigmentação em relação a você usar sem o pó, mas isso vai facilitar na hora de você esfumar. Então agora eu vou falar sobre os pincéis. Eu tenho aqui algum tipo de pincéis de esfumar e eu vou mostrar um pouquinho da diferença que tem entre eles. Esses dois pincéis aqui, você pode perceber que eles são mais gordinhos e eles têm as cerdas maiores. Então, quando você for esfumar com um pincel desse, ele vai espalhar muito mais a sombra. Então, de certa forma, isso vai facilitar muito mais a sua vida na hora que você for esfumar. Já o pincel assim menor, com as cerdas menores e ele assim mais denso, então isso aqui vai te dar muito mais precisão na hora de você esfumar. Ele não vai deixar a sombra tão difusa quanto o outro. Então esse aqui requer um pouco mais de paciência na hora de você conseguir o resultado legal, de você conseguir esfumar direitinho a sua sombra. Outro fator muito importante é a forma que você segura o pincel. Quanto mais força você exercer no pincel, mais concentrada a sua sombra vai ficar. Então, se você quer aquele efeito da sombra bem esfumada, você tem que botar muita leveza na sua mão. Então, você vai segurar aqui, bem na pontinha do pincel. Você não vai segurar ele como se ele fosse um lápis. Você vai segurar aqui, ó, mais na pontinha do pincel e colocar muita leveza. Tem que ter muita paciência, porque o esfumado é um processo lento, é um processo que requer paciência, que requer uma certa dedicação ali, não é fazer de qualquer jeito. Então eu vou começar a mostrar aqui pra vocês a forma que eu faço. Vou fazer um esfumado marronzinho, bem clássico, bem fácil. E vou tentar passar pra vocês da forma mais direta e mais objetiva possível. Eu vou começar fazendo com uma cor de transição, que é um marronzinho mais quente do que eu vou usar depois. Eu vou usar esse pó aqui da Mary Kay, que o bichinho já tá todo quebradinho, coitado, mas eu adoro ele. E eu vou usar esse pincel aqui, que é o mais gordinho, tá vendo? Esse aqui é o B901 da Macrylan. Eu vou pegar aos poucos, você não vai chegar tudo de uma vez, você vai colocando aos poucos. E aí você encaixa aqui, ó, no seu cantinho externo. E aí eu vou começar a marcar o côncavo. Como? Com movimentos de vai e vem, como se fosse uma vassourinha. Você percebe a facilidade que é esfumar com esse pincel? Só de aplicar aqui, olha, ele já vai espalhando, já vai fazendo esse efeito assim, com as bordas bem difusa, sabe? Que é realmente o efeito que a gente busca no esfumado. Agora, no canto externo, o que eu vou fazer é um movimento de bolinha, que é a hora que a gente vai subir essa sombra. Então aqui, novamente, eu encaixo ele aqui e vou fazendo esse movimento. Pronto, chegou no resultado que você queria, então a gente vai pro próximo passo. Eu vou usar um marrom mais escuro e agora eu já vou usar o outro pincel. Aqui dentro, novamente, a gente vai usar basicamente os mesmos movimentos. Só que, como a gente já fez esse esfumado com essa sombra aqui, você tem que respeitar os limites dessa sombra. Você não pode invadir tanto esse espaço aqui, porque essa sombra também precisa aparecer. Nessa parte, eu já gosto de depositar um pouco a sombra e depois começar a esfumar. Movimentos de vai e vem, marcando o côncavo e respeitando os limites da outra sombra que a gente aplicou anteriormente. E aqui os movimentos de bolinha. Se tu achar que, de alguma forma, ele invadiu um pouquinho a outra sombra, ele invadiu um pouco a outra cor, você vai voltar com outro pincel que você usou antes e você vai voltar a esfumar essas bordas aqui. Isso dá até um efeito mais bonito, dá um acabamento e ajuda a esfumar ainda mais essas bordas.
Agora eu vou fazer a parte de baixo. E eu vou usar um pincel menorzinho ainda. Esse pincel, inclusive, eu improvisei, porque aqui, blogueirinha da vida real. Aí eu vou pegar esse pincel, vou pegar a mesma sombra que eu usei... Ai, meu Deus, espera. A mesma sombra que eu usei primeiro, que na verdade é um pó, né? Porque aqui a gente também faz improvisos. Vou usar aqui rente aos cílios inferiores. E vou esfumar isso aqui. E agora eu venho com outro marrom mais escuro, passar ainda mais rente aqui com os cílios. E agora eu vou finalizar esse olho e já volto aqui pra falar com vocês. Então, gente, esse foi o resultado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E vai terminar assim mesmo, com um olho só, porque eu tô com preguiça de fazer o outro. Ah, brincadeira, né? Claro que eu não tô com preguiça. Mentira, eu tô com preguiça sim. Me segue lá no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau!